Olá pessoal, eu sou o Fernando Loureiro, consultor e facilitador de processo de desenvolvimento e aprendizagem pela Aprendix. E eu vou apresentar nos próximos minutos o que eu tenho aprendido sobre tecnologia e transparência, liderança e relacionamento com vocês. Compartilhar uma tela aqui para vocês acompanharem. Bom, essas duas perguntas, elas ajudam a explorar o tema, mas eu queria convidar vocês a buscar essas respostas primeiro em vocês mesmos, né, a partir da sua experiência, o que você responderia a essas perguntas, e depois com alguns líderes de organizações que vocês tenham contato. No mínimo, vocês vão ter uma excelente conversa e vão saber em que ponto cada líder está em relação a esse tema, né? Para a gente dar uma base para essa apresentação, eu gostaria de usar esse olhar que é para as organizações, que ele aponta 4 níveis, né, da organização, sendo o nível mais visível, que é o nível mais comum da gente enxergar, são os recursos, né? A gente está falando de prédios, estruturas, instalações, equipamentos, tudo que é bem visível de qualquer organização. Um pouco acima desse nível, quando a gente fala de processos, já não é tão visível, mas ele é mensurável, é lógico. Se a gente pensar, por exemplo, um computador, você consegue ver ele claramente como um recurso e você pode entender que no nível de processo a gente tem um sistema operacional ali, que dá vida para aquele recurso. Um computador sem um sistema operacional, sem um software, ele não funciona, ele é apenas uma matéria morta. E já um pouco mais acima, a gente está falando das relações, né, que é um nível menos visível, mas ele é mais sensível, a gente pode dizer que ele é um pouco imprevisível também, um pouco ilógico às vezes, e ele é formado por todo esse conjunto de relações das pessoas que estão dentro da organização. E iluminando esses demais níveis, o que está acima é a identidade, que é esse conjunto de elementos mais sutis e mais perenes, né? A gente está falando de valores, princípios, visão, missão, toda a história e a biografia da organização. Então, esses elementos que eu vou trazer para vocês, eu vou estar falando a partir desses níveis, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de relacionamento, eu estou me referindo especificamente às relações, a esse nível, que é formado por todas essas relações entre as pessoas, ele é totalmente influenciado por cargo de posição de autoridade, estilo de liderança, etc. Basta você pensar, por exemplo, na influência que uma pessoa tem num grupo, e quando ela sai do grupo, ou quando ela vem para o grupo, como é que isso muda. Então, esse é o nível das relações. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando especificamente disso. Quando a gente fala de liderança, a gente está falando essa coerência entre os 4 níveis, né? Como é que o propósito da organização se reflete nos resultados da organização? Como é que as estratégias se materializam no nível de processos e recursos? Como é que é o papel da liderança em todo esse caminho, né? Como é que eles percebem, a liderança percebe essa coerência entre todos os níveis? Então, quando eu falo de liderança, é todo esse processo, todo esse trabalho de fazer a coerência acontecer dentro de uma organização a partir desses 4 níveis. E aí vamos falar agora especificamente de relacionamento. A gente pode perceber que tem um primeiro obstáculo nesse elemento, que é o seguinte: é muito natural a gente observar nas organizações a cultura pela melhoria de processos, pela economia de recursos, para buscar melhor resultado. Então, assim, tem um peso muito grande na parte de processos. Já não é tão comum, apesar de estar se tornando um assunto cada vez mais frequente, o cuidado com as pessoas e com as relações. Mas, a grosso modo, a gente pode ver que a gente é muito mais preparado para trabalhar com a ciência, com o que é previsível e mensurável, a gente está falando de processos, e muito menos preparados para lidar com os relacionamentos, essas imprevisibilidades e algo que é muito difícil de medir também. Então, esse já é um primeiro obstáculo. A gente consegue perceber claramente que muitas vezes os processos eles sufocam as relações nas organizações. Privilegia-se o trabalho de melhorar processos e não se privilegia na mesma proporção o trabalho entre as pessoas e as relações. A gente pode até falar que, para trabalhar nesse nível de relações, a gente trabalha muito mais com arte do que com a ciência. E ao passo que em processo você não trabalha com tanta arte, é algo mais na ciência, mais na precisão. Lógico que tudo tem seus
meios dos caminhos, mas basicamente a gente fala que esse privilégio em termos de processo ele acaba sufocando as relações e isso se torna um primeiro obstáculo. Um segundo obstáculo, quando a gente fala de liderança, é que a nossa cultura privilegia e ela reconhece ou premia, a gente pode dizer, um estilo de liderança que fechado, eu posso dizer entre aspas, que se a gente colocasse numa escala, o extremo dessa escala seria o que a gente já ouviu várias vezes, né? O manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse seria o extremo esquerdo aqui da liderança fechada, algo extremamente autocrático, com baixíssima tolerância ao erro, um ambiente que não é tão propício à inovação também. Agora, se a gente olhar no outro extremo, a gente tem uma liderança que eu vou chamar de aberta também, entre aspas, que é uma liderança que se coloca consistentemente numa posição vulnerável, assumindo a ignorância e às vezes a falta de capacidade em decidir alguma coisa, logicamente quando isso é verdadeiro, né? Agora, é uma liderança que está declaradamente querendo aprender e, portanto, está pronta para errar. Então, esse é um outro extremo da curva. Essa marca aqui, ela indica, assim, a grosso modo, se a gente fosse colocar numa média, a grande tendência é encontrar organizações mais para esse lado da liderança fechada da liderança aberta. Então, isso faz parte da nossa cultura, uma cultura patriarcal, de certa forma machista, e com essa coisa do manda quem pode, quem tem juízo, funcionando um pouco nos bastidores. Isso é um obstáculo, isso não é tão difícil de ver. Claro, isso tudo está mudando, tem vários movimentos acontecendo, mas isso é de onde a gente está partindo para entender o que a gente vai trazer aqui para frente. E aí, eu queria trazer para vocês o seguinte combinado. Quando você percebe esses dois obstáculos juntos, né, a falta de preparo para lidar com relacionamento e essa liderança fechada para aprendizado, quando esses dois obstáculos estão juntos, a questão da transparência ela é assustadora. Ela se revela bem assustadora. E por que transparência? Porque graças à tecnologia que a gente tem hoje, tudo está muito mais acessível, mais aberto e é como se cada um de nós tivesse um microfone. Então, se a gente pensar que há um tempo atrás aquelas conversas de corredor ficavam nos corredores, hoje elas estão muito amplificadas. Então, qualquer incoerência ela é apontada e é assunto entre as pessoas e por conta de tecnologia ela, inclusive, se torna pública eventualmente. Então, um bom exemplo disso são denúncias de respeito ao consumidor. Cada consumidor hoje ele pode fazer denúncia, ele tem um megafone na mão. E isso pode ser extremamente prejudicial para um negócio. Então, acho que certamente todo mundo acaba se lembrando de alguns exemplos disso quando acontece. E até bem pouco tempo atrás, se a gente pensar, os líderes não tinham a menor opção de participar dessas conversas. Isso acontecia nos corredores, enfim, a famosa rádio peão. Agora, se a gente pensar num tempo mais recente, essas conversas estão acontecendo cada vez mais e hoje eles têm a opção, sim, de participar dessas conversas. E, inclusive, tem a opção de liderar essas conversas. E aí é que o ponto fica interessante, né? Se a gente pensar que tem muitas perguntas hoje que seriam muito difíceis de um líder responder e ter uma resposta completa, como é que seria, né, incluir mais pessoas para responder essas perguntas? Então, se a gente pensar, por exemplo, o que você avalia ser o ponto mais crítico em nossa área, o líder pode responder essa pergunta. Será que a visão dele é a mais completa? Ou será que seria interessante envolver mais pessoas da área para resolver essa pergunta? Se a gente pensar, como é que você gostaria que a área fosse percebida daqui a 6 meses? Certamente o líder tem uma imagem do que ele gostaria. Agora, será que essa imagem é a mais completa? Então, assim, dá para perceber que seria muito vantajoso incluir várias pessoas para compor essas respostas. Agora, se a gente pensar até bem pouco tempo atrás, a única forma de fazer isso seria, de fato, reunir as pessoas num espaço, na mesma sala, conduzir um processo com eles e, de certa forma, isso não é rápido, não é ágil e numa cultura de resultado, de você ter pressão de eliminar, reduzir custos, diminuir custos, isso acaba se tornando inviável. Agora, a tecnologia mudou. Então, isso são coisas que podem acontecer e de mil formas diferentes hoje. Agora, como eu falei, na questão de cultura,
o que eu tenho encontrado na prática é muito similar a essa imagem, né? As soluções estão aí disponíveis, mas aqueles dois obstáculos que eu indiquei, eles atrapalham muito, né? Então, tem essa questão da pressa, a questão de resultado, tem a questão de cultura, onde a vulnerabilidade e essa possibilidade de você perder a autoridade são fatores que atrapalham muito a perceber essas soluções que já estão disponíveis. Então, uma forma que a gente tem de superar esses obstáculos, mesmo que de uma forma momentânea e breve, é realizar assim, pequenos experimentos com algumas ferramentas. Essas aqui são algumas das ferramentas que eu posso indicar de início, mas se você pesquisar crowdsourcing, que é um termo relativamente novo, é um dos negócios que mais cresce. Então, plataformas de crowdsourcing, que basicamente são plataformas que permitem que as pessoas se posicionem ou respondam ou avaliem respostas de uma forma anônima, confidencial, essas plataformas estão proliferando. Por que estão proliferando? Porque hoje você precisa cada vez mais de gente contribuindo para que a melhor resposta, o melhor caminho seja apontado, não unicamente um líder, um grupo restrito de pessoas. E a forma de fazer isso digitalmente, você consegue ter uma contribuição rápida. Por ser digital, a informação ela já é organizada mais facilmente. Isso permite uma série de coisas. Então, para ser breve, assim, 3 coisas que acontecem quando você usa uma plataforma de crowdsourcing para organizar uma tomada de decisão, um processo. Para os líderes, num primeiro momento, a tomada de decisão fica mais precisa e ela tem muito mais chance de ser uma decisão de sucesso. Para quem está do outro lado, os liderados, o que acontece quando eles são convidados a participar em um processo de contribuição de ideias ou de ranqueamento de ideias, onde ele pode contribuir de fato com o que ele percebe? Ele se sente mais reconhecido, isso aumenta o nível de confiança no grupo, isso melhora o nível de engajamento. E se a gente pensar na organização como um todo, você aumenta de uma forma absurda a clareza da comunicação. Então, quando você traz para a mesa um tema que está sendo decidido, um passo que vai ser dado, e você envolve as pessoas para que esse passo seja dado de uma forma mais consistente, mais assertiva, você está dizendo para a organização inteira, você está comunicando o passo que vai ser dado. Só que ao invés de decidir, de informar a decisão de que o passo vai ser dado, você está pedindo, bom, o que é importante considerar para que esse passo seja de sucesso. Então, isso aumenta o engajamento das pessoas e clareia a comunicação para onde a organização está andando, além de gerar um empoderamento para outros níveis, outros espaços que vão além dessa liderança formal. Então, vou dar um exemplo aqui dessa ferramenta que chama Thought Exchange, que em português a gente usa com o nome de troca de ideias, e o que ela permite é exatamente isso, é uma troca de ideias. Eu usei esta ferramenta numa universidade particular, com uma pequena turma do período noturno. E por que eu peguei esse exemplo? Porque se a gente pensar em termos de liderança e de envolvimento na tomada de decisão, a distância entre a administração da universidade e os alunos é enorme. Os alunos jamais pensariam que eles poderiam influenciar uma tomada de decisão da administração da universidade. E a pergunta que foi realizada para eles foi assim: quais são algumas das suas ideias para aproveitar as noites depois de se formar? Como é um grupo que estuda à noite, todas as noites eles estão estudando e, de certa forma, abrem mão de várias coisas. Então, a ideia foi puxar deles o que seria feito nessas noites que vocês têm depois de se formar. Então, responderam 20 alunos, a maioria jovens, dá para ver aqui nos demográficos, jovens e empregados. E o que veio de resposta? Assim, disparado lá em cima, a questão de prática de exercício para melhorar a saúde, disposição e atividade de lazer. Essa ferramenta ela permite que todo mundo responda e classifique as outras respostas sem saber quem deu qualquer resposta. Então, ele dá uma nota de 1 a 5, usando essas estrelinhas, na resposta de outras pessoas. Então, o que o software faz? Ele traz para o topo as respostas que têm maior ressonância no grupo. Então, as principais foram essas duas. Então, praticar exercício e atividade de lazer. Logo em seguida, a questão social, jantar em restaurantes diferentes para conhecer São Paulo, aproveitar para encontrar amigos que não veem há muito tempo. E, logo na sequência, a questão de buscar novos cursos, tanto de pós-graduação quanto de curto prazo, de software e línguas, e estudar inglês.
Então, esses dados, o que essas respostas permitiram, né, para o administrativo? Primeiro que eles consideraram várias ações de marketing para manter o contato e ampliar essa penetração da universidade dentro dessa comunidade jovem. Então, uma das ações era promover, através de parcerias, a questão de desconto em academia, para privilegiar essa questão de esporte e lazer, e também proporcionar desconto em restaurantes da região, etc. Isso através de parceria, então custo baixíssimo. E a outra ação que eles consideraram era de proporcionar esses cursos curtos, focados em língua, uma pós-graduação, para poder reter esses clientes também, de alguma forma manter esse ciclo de alunos entrando e falando bem da própria universidade. Então, assim, esses dados vieram em poucos dias, foi uma troca que aconteceu em, se não me engano, 4 ou 5 dias, a partir da experiência dos próprios alunos, num custo ínfimo se a gente comparar com qualquer processo de pesquisa ou de mapeamento de mercado, ia tomar muito mais tempo e ia ser mais caro do que isso. Além de não ter esse efeito colateral positivo, que é das pessoas serem ouvidas. Então, o feedback dos alunos qual foi? Se sentiram ouvidos, se sentiram incluídos, se sentiram, de certa forma, privilegiados em poder mostrar o que eles estão olhando para frente, além da universidade. Então, tem uma série de ganhos nesse processo. Esse é um exemplo bem simples. Agora, vamos ampliar esse conceito para outros temas. Imagine se os líderes pudessem perguntar com frequência para as suas equipes algumas perguntas como essas aqui, de quais são seus pensamentos ou perguntas sobre um determinado tema que está vivendo naquela área? Ou antes de um processo de mudança, o que é importante considerar conforme, e aí a gente está fazendo esse processo de mudança? Para montar uma agenda de um evento, por exemplo, quando a gente vai se encontrar na reunião mensal de final de mês, quais são as coisas importantes para discutir ou abordar? A gente pergunta para as pessoas, usando uma plataforma como essa, e rapidamente consegue colher essa informação e categorizar, você já tem uma agenda feita em questão de minutos. Outra pergunta é o que a gente precisa fazer para garantir que determinada mudança seja bem sucedida. Eu já tive a experiência de fazer esse tipo de consulta com grupos que estavam planejando estrategicamente uma mudança e não passava pela cabeça deles abrir esse tipo de pergunta para quem estava na frente, na ponta de lança do processo, para quem é de fato implementar a mudança. Quando se incluiu a perspectiva de quem estava lá na frente, uma série de itens diferentes da perspectiva dos líderes vieram à tona. E, logicamente, quando eles olharam o que eles estavam planejando e iriam colocar como decisão tomada, foi refeito, porque tudo que estava ali dependia de alguns elementos mais sutis que eles não estavam percebendo pela distância do pessoal de campo, mas que foi incorporado a partir de uma consulta rápida. Vocês conseguem imaginar como é que um processo de estratégia pode ter saltos e melhorias e economizar tempo, recurso e aumentar o ganho se você envolve as pessoas nessa consulta, né? E aí, vamos chegar aqui a algumas conclusões. Vamos resumindo em 3 pontos importantes que eu gostaria de trazer, são esses, né? Primeiro ponto é essa questão de relações e processos. Ter clareza de que elas estão em níveis distintos e elas podem se desenvolver estando em níveis distintos. Uma pode potencializar a outra, ao passo que muitas vezes o processo pode sufocar as relações. Então, tentar equilibrar isso é um ponto interessante. O outro ponto é essa questão da liderança aberta. Tem muito espaço para buscar esse tipo de liderança aberta. Então, o que eu estou falando aqui é que a gente não precisa levar toda a liderança para aquele lado, mas explorar esse espaço onde existe mais tolerância ao erro e mais oportunidade de não sei e quero aprender, eles são muito bem-vindos. E o terceiro ponto é que existem muitas formas e meios para iniciar essas conversas. Essas conversas elas podem ser extremamente generativas e gerar muito desenvolvimento, mas é uma questão de querer dar esse primeiro passo. Então, como os líderes querem participar, é uma pergunta que cada um tem que responder para si. Os meios e as formas elas estão aí disponíveis, mas esse primeiro passo ele precisa ser dado por cada líder. Bom, é isso. Eu espero que esses conteúdos tenham sido úteis para você e que possam estimular esse desenvolvimento tanto das pessoas quanto das equipes e das organizações. Um abraço e até breve.